7h20. Então, o pessoal que utiliza o transporte público pode se programar para utilizar essas 6 novas estações que integram o corredor BRT Campo Grande. Segundo a Prefeitura, os agentes da INDEC estarão orientando os usuários durante uma semana. Boa viagem para quem utiliza o BRT e acompanha a Rádio Bandeirantes. Eu volto com você, Heitor. Muito obrigado, Daniel Oliveira. Daqui a pouco volta para trazer outro destaque também da nossa região. A gente vai também falando sobre o trânsito para quem, nesta sexta-feira, já se programa para viajar para o feriado prolongado. Vamos falar dos horários de pico nas principais rodovias que cortam a nossa região para motoristas que estão planejando, principalmente a viagem para o litoral ou para cidades aqui também do interior de São Paulo. E também seguimos acompanhando o treino de Fórmula 1 que define hoje o grid de largada. Nesse momento, bandeira vermelha no circuito do Azerbaijão. A gente está em sintonia também com a Rádio Bandeirantes de São Paulo e também com a TV Bandeirantes. Após a primeira leva de voltas rápidas no Q1, o holandês da Red Bull Max Verstappen assume a primeira posição com um tempo de 1 minuto 41 segundos, 887 milésimos com pneus macios. Nesse momento, Verstappen é o primeiro, Leclerc em segundo, Fernando Alonso em terceiro lugar, começando o treino que define na nova regra, um novo formato, porque agora na sexta-feira a definição da classificação para a corrida de domingo. Amanhã a classificação para a corrida sprint e no domingo a corrida. Tudo isso você confere na tela da Band. São 10 da manhã e 11 minutos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve na região ontem em função do anúncio e lançamento da fábrica da GWM, a Great Wall Motor, que anunciou a atividade para a fabricação a partir do dia 1º de maio do ano que vem de automóveis da montadora chinesa instalada na cidade de Iracemápolis. Em cerimônia com a presença do vice-presidente da República, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, do PSB, foi anunciada a primeira opção de montagem para veículos, que será de um modelo picape híbrida flex e também a fabricação de uma SUV. Os dois modelos são inéditos no mercado brasileiro, como informa a fabricante chinesa, que já comercializa no país os SUVs Raval H6 e outros veículos que também são híbridos a gasolina e atualmente importados da China. O investimento previsto é de 10 bilhões de reais, sendo 4 bilhões entre 2022 e 2025 e outros 6 bilhões de 2026 a 2032. O início da produção vai ser feito com 100% de peças importadas e apenas a montagem será na fábrica paulista, na fábrica que fica na cidade de Iracemápolis. Nós acompanhamos a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin, que falou sobre o investimento do país em tecnologia e o quanto as indústrias também ajudam no momento que o Brasil tenta trazer como pauta principal para o país o combate à poluição. Nós temos toda a prioridade à descarbonização, à energia limpa e renovável. Então começamos com o novo PADIS, que estimula pesquisa na área de semicondutores e célula fotovoltaica, energia solar. A FINEP, que vai financiar toda a área de pesquisa. Ontem foi aprovado na Câmara a TR para o BNDES para pesquisa e inovação. O que é TR? É 1,8% a taxa de juros que o BNDES vai poder utilizar para pesquisa e inovação. E se há alguém que investe em pesquisa é a indústria. Por isso que a indústria é tão importante. A gente precisa fazer um esforço para trazer mais investimentos para o Brasil. E nós daqui exportarmos, como vai fazer a GWM. Exportarmos. Para isso nós precisamos fazer acordos comerciais. O presidente Lula começou com a primeira viagem à Argentina e Uruguai, porque embora o mundo seja globalizado, o comércio é intra-regional. Você pegar a Europa, a União Europeia, 60% do comércio é entre eles. Você pegar a ASEAN, 70% do comércio é entre eles. E aqui na América Latina é 26%.
Nós podemos crescer muito a exportação para os vizinhos, que é para onde a gente exporta carro, ônibus, caminhão, autopeças, linha branca, produto de valor agregado. Então, acordos comerciais, grande empenho para expandir a presença da indústria brasileira em toda a região, crédito, o mundo que cresce tem Exim Bank, Exim, exporta, importa. Você tem que financiar o importador para te comprar. Fundos garantidores, reforma tributária, porque a reforma tributária vai estimular a exportação, ela acaba com a acumulatividade. Hoje quem exporta fica com mico, que é o crédito tributário acumulado, isso acaba na reforma tributária. Então nunca tem uma bala de prata. Você tem uma cesta de trabalho a ser cumprida para você atingir aí as metas. Lembrando que na semana passada o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também esteve presente neste evento, também falando sobre geração de empregos. E a expectativa, Tiago Prudente, é que Campinas, pela proximidade geográfica, seja um polo fornecedor de mão de obra, de tecnologia, e que a cidade seja vista nesse momento justamente por ser uma região onde você tem grandes indústrias, você tem uma facilidade para também planejar a logística de distribuição desses produtos, mas, acima de tudo, a capacidade intelectual, a capacidade de produção, a capacidade que a cidade de Campinas tem como potencial para agregar a esse tipo de tecnologia que chega ao Brasil. A região é estratégica porque a gente tem que pensar o seguinte, como no primeiro momento a produção vai ser toda com peças importadas, o Aeroporto Internacional de Viracopos se torna fundamental para a importação dessas peças que vêm da China para a montagem dos carros aqui em Iracemápolis. Então, Viracopos é estratégico para a empresa. Além disso, a gente tem que lembrar que as duas maiores montadoras chinesas de veículos elétricos estão aqui na região. A Great Wall, agora, lá em Iracemápolis, e a BYD, aqui em Campinas, que é aquela empresa que monta ônibus elétrico aqui na cidade de Campinas, mas começou a trazer a sua linha de carros elétricos. Elas são as duas maiores montadoras chinesas de veículos elétricos. Então, a gente tem a BYD, que é uma montadora privada, a maior montadora privada chinesa, e a Great Wall também tem aí participação do governo chinês. Então, a gente vê a importância da região para essas empresas que trazem investimentos bilionários. É um valor muito alto, é importante para a geração de empregos e, principalmente, no caso de Iracemápolis, substitui uma antiga fábrica de veículos da região, que estava sem utilização. Então, é importante para a geração de empregos naquela região, que fica ali do lado de Piracicaba, mas também para toda a região, porque é o que você disse, gera mão de obra qualificada. Para que essas empresas possam funcionar, é preciso mão de obra qualificada. E isso a gente tem com as universidades aqui da região de Campinas, principalmente na cidade de Campinas, que geram essa mão de obra para essas empresas. E esse é um fator que acaba atraindo essas empresas também para a nossa região. Então a gente tem que ficar atento a esses movimentos aí, os prefeitos também precisam ficar atentos, porque além dessas duas montadoras de veículos elétricos, em Piracicaba, por exemplo, tem outra grande montadora asiática, que é a Hyundai. Então a gente precisa, é o que eu falo, pensar em políticas públicas a longo prazo. E não é só o governo federal e o governo estadual. Os prefeitos também precisam se movimentar para que dê condições para que essas empresas continuem aqui gerando empregos e consigam ampliar suas produções. Então é um trabalho em conjunto, mas sem dúvida nenhuma uma boa notícia para a região, uma boa notícia para quem busca mão de obra qualificada, para quem tem essa formação e para quem não tem também buscar qualificação, esse setor automotivo que começa a crescer aqui na região, mas já um setor automotivo um pouco à frente, que são os veículos elétricos, híbridos, para ser mais exato. Então, porque eu conversava, inclusive, com um diretor de uma dessas empresas, e ele disse o seguinte, falou, olha, a aposta no Brasil de veículos híbridos, etanol e veículos elétricos. Nesse primeiro momento, veículos híbridos estão muito ligados à gasolina e com motor elétrico, mas essas montadoras chinesas já realizam testes com etanol para tornar esses carros ainda mais sustentáveis, pelo menos é esse o caminho que eles devem tomar.
Então vamos aguardar agora para ver essa produção, começa em maio do ano que vem, mas sem dúvida nenhuma, uma boa notícia. E é aquilo, né? Os investimentos chineses vão a cada dia dobrando e aí o governo não tem para onde fugir, né? Acaba se tornando cada dia mais o principal parceiro econômico do país. Carros híbridos são aqueles que apresentam duas opções, normalmente com 2 motores dentro do veículo, elétrico mais combustão ou hidrogênio mais elétrico. De um modo geral, todos os carros hídricos têm esses 2 motores, um deles movido a combustão, que é o motor tradicional, a gasolina ou a etanol, dentro dessa tecnologia que os chineses também estão tentando desenvolver para baratear o custo, e pode ser flex esse modelo híbrido, e o outro movido a células de hidrogênio. Então, de todo modo, o outro motor que acompanha a dualidade de propulsão do carro é 100% elétrico. Só que hoje, o preço de um carro elétrico no Brasil ainda é muito alto. Tudo bem que o carro 0 km no Brasil como um todo está cada vez mais caro, está cada vez mais fora da realidade do brasileiro em geral. Mas você tem modelos como, por exemplo, da Renault de R$147 mil, você tem da Caoa Chery também de R$150 mil. Os veículos híbridos, eles tendem a ser cada vez mais produzidos no país, tendem a ser cada vez mais incentivados por conta da questão ambiental, mas eles precisam ser mais acessíveis. Então esse é um desafio para a indústria num país onde já é caro produzir, vender um carro 0 km, também fazer com que esses veículos híbridos sejam competitivos no mercado, né, Thiago? Exatamente, esse é um grande desafio, porque comprar um veículo elétrico hoje no país é praticamente inviável, né? Como é que você compra um veículo, você falou da Renault, que é o mais barato, R$140 mil, mas a maioria está ali na casa dos 200 mil, se torna muito inviável. Então, no primeiro momento, os veículos elétricos ainda estão em categorias muito acima e às vezes as pessoas optam por comprar um carro convencional porque pelo mesmo valor consegue adquirir um carro aí de maior valor agregado, né? Um carro de luxo. Então, esse é um desafio que as montadoras têm nesse momento de conseguir fazer esse valor baixar, e para isso é preciso incentivar a indústria nacional, para que as peças sejam produzidas aqui no país. Por exemplo, a gente viu aí, a Great Wall vai fazer no primeiro momento a importação de todas as peças. Então a montagem vai ser feita aqui no Brasil. E sem dúvida nenhuma, o valor vai ser influenciado pelo dólar. Então, o valor do dólar vai influenciar diretamente no preço desses carros. Sem dúvida nenhuma, não são carros, como a gente chama, carros populares. Eu não sei nem se dá para usar esse termo, porque 80 mil, eu acho que o carro mais barato no Brasil é 70 mil, não dá para chamar isso de carro popular, mas é nessa faixa de valor. Então, eles não vão conseguir chegar nesse valor, vai ser muito mais caro. Então, é preciso pensar exatamente nisso. A indústria automotiva, inclusive de veículos convencionais, já está criando estratégias para tentar produzir carros de menor valor, porque hoje o que impede muita gente de comprar um carro zero é esse valor muito alto. Então a gente tem aí uma movimentação da indústria automotiva, e o ministro da Indústria e Comércio, que também é o vice-presidente, Geraldo Alckmin, vai ter papel central nessa reindustrialização do Brasil. A gente tem que entender isso. O Brasil passou por um processo que a indústria foi perdendo força. Eu não estou falando dos 4 anos, os últimos 4 anos. Esse é um processo antigo no Brasil, que é uma luta constante. Em um período a indústria ganha força, depois perde força. É preciso de um trabalho a longo prazo para que a indústria brasileira tenha força e seja competitiva. Do contrário, a gente vai estar sempre volátil à questão da importação, a esse abre e fecha de empresas aqui. Então é preciso um projeto a longo prazo. É um desafio aí para o Ministério da Indústria e do Comércio. Agora são 10 da manhã, 23 minutos. Para a gente entrar também no noticiário nacional, a gente vem falando da abertura da CPI mista, a CPMI, que vai investigar os atos de 8 de janeiro, mas há um outro trabalho parlamentar sendo realizado nesse mesmo âmbito, no mesmo aspecto, que é da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que já faz esse trabalho, já vem também com uma comissão de inquérito tentando apurar a participação das figuras políticas nas cenas lamentáveis que a gente viu no dia 8 de janeiro deste ano. Os parlamentares decidiram convocar o ex-ministro do GSI,
o general Gonçalves Dias após a divulgação de imagens em que ele aparece próximo a golpistas no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Os deputados distritais também aprovaram a reconvocação do general Augusto Heleno, que já ocupou a chefia do Gabinete de Segurança Institucional. O general Augusto Heleno já havia recusado um convite pela primeira vez, mas numa reportagem publicada pelo jornalista Guilherme Amado no portal Metrópolis, a informação é que, desta vez, o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Bolsonaro, prometeu prestar depoimento à CPI do dia 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A convocação foi feita ontem pela segunda vez. No mês passado, ele avisou aos parlamentares que não iria depor e ameaçou acionar a Justiça. E alegou que foi aconselhado a não colocar mais gasolina no assunto. Os deputados bolsonaristas chegaram a dizer a colegas que o militar estava com a saúde fragilizada. Enquanto isso, na Câmara Federal, já há uma expectativa para a escolha dos nomes que vão fazer parte da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E ontem, no Jornal da Noite da Band, uma entrevista me chamou muito a atenção e eu quero separar esse trecho para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes. É do deputado federal pelo PP de Goiás, José Nelto. Acompanhe comigo a declaração a respeito do que se tem de expectativa para a CPI. A conduta do GSI também terá que ser apurada. Nós não estamos aqui para passar a mão e o pano em nenhuma autoridade desse país. Será uma CPMI de muito barulho, de muita gritaria, tapa na mesa, grito. Será uma CPI sangrenta. Será uma CPI sangrenta. Tiago Prudente, queria que você falasse sobre a possibilidade do general Augusto Heleno falar à CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, quanto isso pode trazer de fato novo para a investigação e o quanto essa CPI, que está prevista para ser aberta em Brasília com deputados federais e senadores, pode de fato ser sangrenta, como está citado na palavra do deputado federal José Nelto, do PP de Goiás. Bom, vamos lá. Por partes, né? Quanto à questão da CPI que acontece no Distrito Federal, eu vou pedir desculpa aos ouvintes, que eu estou com a voz um pouco falhando, mas acho que está dando para mim entender, né? Sobre a CPI realizada pelo Distrito Federal, pela Assembleia Legislativa ali no Distrito Federal. Bom, o general Heleno já faltou uma vez, como você ressaltou. Eu acho muito difícil que o general Heleno vá comparecer à CPI no Distrito Federal, assim como o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. Por quê? Porque a gente já tem uma CPMI aberta na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional. E o que acontece? Eles provavelmente serão convocados. É claro que a gente não sabe qual vai ser o ritmo das investigações, mas essa convocação deve acontecer em algum momento. Então, se você for pensar do lado político, para que provocar dois desgastes? Um na CPI do Distrito Federal e depois outro na CPMI. Lembrando que eles não são obrigados a comparecer nessa questão da convocação, depende muito do tipo de requerimento que a CPI do Distrito Federal fez. E tem um outro ponto que muita gente alega, que a CPI do Distrito Federal tem que investigar a ação do governo do Distrito Federal, que era responsável pela segurança da Praça dos Três Poderes. Lembrando que a segurança ali de Brasília é feita pelo governo do Distrito Federal. Já a segurança dentro dos palácios, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF é feito ali pela Polícia Legislativa, pelo GSI e pela Polícia ali do Judiciário. Não é feito pelo governo do Distrito Federal. Então acho muito difícil. Quanto a essa declaração, também me chamou a atenção ontem, a hora que eu estava saindo da Band, que o Jornal da Noite estava no ar, porque é o que eu venho reforçando aqui. Essa CPMI tem o objetivo mesmo de investigar alguém ou de fazer barulho? Pelas declarações dos deputados e senadores, o que essa CPI vem mesmo é para fazer barulho, é para fazer videozinho para a internet, é para mobilizar a base. Investigar mesmo, não vejo interesse de ninguém de investigar nada. E vai ser o que a gente vê em outras CPIs, e não é a primeira vez isso, aquele circo, e investigação mesmo não vai ter nenhuma. Pelo menos é isso que indica, e essa fala deixa isso muito claro.
uma coisa que é muito ruim para o Brasil, porque a CPI, a CPMI, é um instrumento de investigação mesmo, que é necessário. Mas aqui eu faço a minha crítica, que já fiz outras vezes. CPMI, CPI só tem sentido quando não há uma investigação da Polícia Federal, quando não há uma investigação do Ministério Público, porque esses órgãos, sim, têm capacidade de investigar e ir além. Fora isso, a CPMI vira o circo. E imagina só como é que vai ser essa CPMI. Os nomes que estão sendo colocados, tanto da oposição quanto do governo, para essa CPMI. Vai ser gritaria, vai ser gente batendo na mesa. Por isso, até mesmo que o governo ontem, em uma reunião com o presidente Lula, Heitor, bateu o martelo que é a presidência da CPMI. O que significa isso? Ter a presidência é controlar o andamento dos trabalhos, o que o governo coloca como principal, e aí a relatoria ficaria ali com aliados, mas não com o controle do governo. Vamos esperar para ver, mas sem dúvida nenhuma o que a gente vai ver aí nos próximos 3 meses é aquela história que a gente sempre fala do pão e circo, é basicamente isso, e muita gente vai bater palma. Eu, infelizmente, fico muito triste porque temas tão importantes que precisavam ser discutidos, quer fazer a CPMI, faça, mas tem que ser feita com decência e não com gritaria e bateção na mesa. Infelizmente, muitos políticos estão interessados em fazer performance e não em discutir problemas do Brasil. Ouvinte da Rádio Bandeirantes, participando pelo nosso WhatsApp 971021493, 971021493, agradecendo aqui a participação do Eduardo Braz, mandando mensagem pra gente, nos ouvindo na manhã desta sexta-feira, como faz também o José Roberto Scaquete, que também está acompanhando a nossa programação. Mensagem também que chega do João Pedro Neto. Obrigado, João Pedro, por nos acompanhar. E o Adriano Vermelho nos escreve dizendo o seguinte: perdoem, acordei mais incrédulo do que o normal. Já acreditei e até segui no passado correntes ideológicas, até acordar desse sonho e me ver num pesadelo político real. 2 fatores limparam minha mente e clarearam minha visão e nunca mais fui pego nessas armadilhas. As narrativas tão convenientes quanto falsas, e tudo isso só com 2 certezas. Primeiro, todos têm, sim, um preço, ele coloca entre aspas. E segundo, viva sob a lei apenas da lógica. Interprete tudo com razão, a emoção é mais romântica, mas nada precisa, falando também, pegando gancho aqui no que estamos destacando com relação à CPMI, que tem todo esse lado ideológico envolvido, além das investigações. Uma passada no Grande Prêmio do Azerbaijão. Nesse momento você acompanha na tela da Band a definição do grid de largada. O treino desta sexta-feira já define a ordem para a corrida do próximo domingo. Segunda bandeira vermelha, em poucos minutos de treino. 2 bandeiras vermelhas, nesse caso, o piloto De Vries errou numa curva, passou direto, bateu no muro, o carro dele acaba de ser retirado, a liberação é feita pela direção de prova agora, o Q1 volta novamente a ter o tempo liberado, o cronômetro volta a correr para que haja a liberação da pista. Ainda não está correndo, está travado o cronômetro, estou acompanhando na tela da Band, 7h32 é o tempo previsto para o término do Q1. Nesse momento, Max Verstappen segue com o primeiro tempo, ele que é da equipe Red Bull. Charles Leclerc é o segundo melhor tempo até agora, da equipe Ferrari, e Fernando Alonso tem até o momento a terceira melhor corrida, terceiro melhor tempo da corrida. O tempo da Red Bull é impressionante, 1 minuto 41 segundos, 887 milésimos, mas ainda tem muita prova e a gente vai acompanhando em tempo real para você que também é apaixonado pela Fórmula 1. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tem muita informação e prestação de serviço aqui na tela. Na tela para quem nos acompanha pelo YouTube e no radinho para quem está em AM 1170 FM 85.7 no Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso,
Procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Justiça Federal no Espírito Santo determinou a suspensão do aplicativo de mensagens Telegram no Brasil. A decisão ocorreu após pedido da Polícia Federal, que alegou que a plataforma não cumpriu pedidos de entrega de dados sobre grupos neonazistas à corporação. O caso começou depois da Polícia Federal ter analisado o celular do adolescente que matou 4 pessoas em uma escola em Aracruz, no Espírito Santo, em novembro do ano passado. No celular, a PF encontrou na plataforma do Telegram 2 grupos extremistas com perfil neonazista. Integrantes do grupo compartilhavam tutoriais de assassinatos, de fabricação de explosivos e vídeos de mortes violentas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, citou que o aplicativo de mensagens deverá pagar R$1 milhão por dia enquanto não entregar os dados pedidos pela PF. A suspensão do Telegram vale até que a empresa responda aos pedidos feitos pela Polícia Federal. A delegada de repressão a crimes de ódio da Polícia Federal afirmou que o Telegram é uma plataforma que não coopera com as autoridades de investigação e que falta a transparência no cadastro dos usuários. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 10 da manhã, 37 minutos. Obrigado a você que está com a gente na Rádio Bandeirantes Campinas, em AM 1170 FM 85.7. Uma passada pelo portal bandmulti.com.br, onde você tem as informações da nossa região e também o noticiário nacional com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma operação conjunta entre Guarda Municipal e Polícia Civil foi realizada na região central de Campinas no combate ao tráfico de drogas, tendo como foco principalmente o entorno do Terminal Central, uma área extremamente sensível tanto para a área de segurança pública quanto para a área de saúde da cidade de Campinas. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em pensões em casas que ficam no centro e no bairro Botafogo, suspeitas de armazenamento de drogas, com a estratégia de vender para usuários que frequentam aquela região. A ação resultou também na apreensão de dinheiro, pedras de crack, porções de cocaína, de maconha e celulares que vão ser periciados para que a polícia tenha condições de saber como eram feitas essas negociações, principalmente quem abastece o tráfico naquela região. As 6 pessoas detidas, segundo a Polícia Civil, são traficantes chamados microtraficantes, que andam com poucas porções e, em caso de abordagem, eles acabam sendo enquadrados muitas vezes como usuários,
e não como traficantes, mas a Polícia Civil, através de um trabalho da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, está atenta a isso para entender exatamente como é a captação de cada um desses dependentes químicos, muitas vezes, para que eles também participem do esquema de tráfico de drogas. Equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil percorreram o Terminal Central, a Praça Felipe Selle, a região da linha férrea, e essa é talvez a área mais difícil hoje em dia para o trabalho policial e para a abordagem também psicossocial. Foram usadas 8 viaturas da Guarda Municipal, equipes do patrulhamento com motos, do Canil, e a investigação continua nos próximos dias. Há quantos anos, Tiago Prudente, a gente não vem fazendo reportagens sobre as tentativas do poder público de diminuir a incidência de tráfico de drogas? Na região do Terminal Central, especificamente, há uma preocupação extra, porque às vezes o índice de furtos aumenta justamente quando há uma repressão, e isso acaba gerando uma preocupação com a população ali presente. Então, é um trabalho difícil, é uma região que precisa de uma atenção do poder público em geral. A polícia precisa fazer esse trabalho de enfrentamento, mas a prefeitura também precisa ter soluções definitivas para essa área. Exatamente, porque não é um trabalho só da polícia. A polícia está fazendo o seu trabalho, mas os órgãos que estão ali envolvidos no centro da cidade, e aí eu digo, a Prefeitura de Campinas, precisa de um plano para fazer a revitalização daquela região. E isso é muito importante. É claro que é sempre uma discussão sobre como fazer isso. A Prefeitura tem implantado um projeto para revitalização que passa pelo trem intercidades, que a gente não sabe se vai sair ou não, pelo menos está programado, né, para 2031. Mas passa pelo trem intercidades, por outras medidas como a construção do camelódromo e outras questões que vão ser realizadas ali no centro. Mas a grande questão do centro, não só da cidade de Campinas, mas de outras grandes cidades, é atrair moradores para essa região. E principalmente no horário em que o centro fecha, depois ali das 6 da tarde, como manter o centro vivo, porque as lojas estão fechadas, tem pouca gente na rua, então acaba sendo um prato cheio aí para a criminalidade. É claro que é um desafio, mas é algo que precisa ser feito, é algo que precisa ser, iniciativas precisam ser tomadas, e é importante atrair investimentos, atrair moradores, atrair empresas para a região central da cidade, onde há um melhor acesso ao transporte público, a facilidade para a locomoção. Então é preciso atrair novamente as pessoas para o centro. Mas, às vezes, morar próximo do centro também, Heitor, é um desafio, porque os preços também são muito mais elevados. Aí eu estou dizendo da questão dos imóveis, o que levou muita gente a ir morar nos periféricos da cidade. A minha família, por exemplo, é um exemplo. Ela mora em um bairro periférico da cidade, quase na divisa com Jaguariúna, e foi morar lá porque o custo era muito menor quando veio para Campinas, isso há 40, 45 anos atrás. Então, é algo que precisa ser revisto. Se havia esse problema lá há 40 anos, imagina hoje os preços que são praticados. Pode parecer loucura, você está falando, mas é um lugar degradado, como pode o preço ser tão elevado? Mas é em comparação a outras regiões da cidade, e as pessoas também fogem da criminalidade, não querem morar num lugar onde elas podem ser assaltadas ao sair da rua. É um trabalho complexo, é um trabalho que precisa de discussão e é um trabalho que precisa de vários agentes trabalhando ao mesmo tempo. Mas isso só vai ser resolvido levando vida para o centro, moradia, empregos, não só durante o dia, mas também à noite. É um desafio e tanto para a prefeitura. E aí a gente tem um outro fator que a gente discutiu a semana aqui. Pessoas em situação de rua é outro desafio também para o poder público enfrentar, e não é tomar medidas como alguns prefeitos tomaram, né? Colocar todo mundo na van e levar para a cidade vizinha. Aí é muito fácil, né? Transporta o problema para o prefeito vizinho e ele que se dane. E aí é preciso começar, vou ampliar a crítica. A região metropolitana de Campinas precisa começar a pensar como uma só, porque uma ação de Campinas afeta todas as cidades e uma ação das cidades vizinhas também pode afetar Campinas. Eu sei que tem o Conselho, tem a Gencamp, mas até hoje, eu não sei se a sensação é essa que você tem, que as cidades da região metropolitana não trabalham juntas. Eu ainda sinto um distanciamento dos prefeitos em projetos que vão atingir as 20 cidades aqui da região metropolitana.
10h43, nós vamos daqui a pouco conversar com 2 parlamentares do estado de São Paulo que estão hoje visitando o estúdio da Rádio Bandeirantes. Antes, deixa eu trazer só uma informação com relação à Secretaria de Saúde de Campinas. Divulgou um balanço dos primeiros dias da aplicação da vacina bivalente para a população adulta com mais de 18 anos. O repórter Daniel Oliveira está de volta para trazer essas informações. Oi, Heitor, estou de volta agora para falar de saúde, porque a Secretaria de Saúde de Campinas anunciou que aplicou 93.964 doses da vacina bivalente contra a Covid-19. Todas essas doses foram aplicadas desde o início da campanha, que foi em 27 de fevereiro. Esse número representa 47,7% das 146 mil pessoas que fazem parte do grupo acima de 60 anos. E também representa 3,1% dos mais de 776 mil pessoas com idade entre 18 e 59 anos. Esse grupo, inclusive, Heitor, de 18 e 59 anos, começou a ser vacinado na última quarta-feira. Então a gente já tem 3% aproximadamente de pessoas vacinadas com as doses bivalentes. Essas doses estão disponíveis em todos os centros de saúde e as pessoas podem se vacinar em qualquer unidade. É interessante que procure a que fica mais próxima de casa. Basta levar um documento com foto, informar o número do CPF e apresentar a carteira de vacinação, se tiver. Lembrando que nós temos que buscar a vacina sim, e a gente deve estar prevenido porque a Covid-19 continua por aí. Eu volto com você, Heitor. Ótima sexta-feira para você e para todo mundo que está ligado na Rádio Bandeirantes. Obrigado, Daniel Oliveira. São 10h45. O Bastidores do Poder recebe na manhã de hoje a deputada estadual Valéria Bolsonaro, do PL, e também o deputado federal Mário Frias, pelo estado de São Paulo, também do PL. Eles estão presentes aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Você pode acompanhar essa entrevista com imagens, inclusive pelo nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Deputada Valéria Bolsonaro, obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Prazer em recebê-la aqui no nosso estúdio. Bom dia, prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom quando a gente pode falar com a população sobre o nosso trabalho. Então a gente agradece muito. Deputado Mário Frias, faço as mesmas palavras, considerações, agradecendo a sua presença aqui com a gente no Bastidores do Poder. Eu que agradeço também, como a Valéria falou muito bem, é importante que a gente possa ter um acesso direto à população e mostrar o que estamos fazendo aqui pelo Estado. E eu adoro a cidade de Campinas, uma cidade que sempre recebeu muito bem. Sou grato à população que votou em mim também aqui. Então, estamos aqui para trabalhar e falar um pouquinho de política. Gostaria de falar de projetos recentes, trabalhos recentes dos 2 parlamentares, começando com a deputada estadual Valéria Bolsonaro, que neste mês de abril foi eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres e que também tem como vice-presidente, como vice nessa comissão, uma outra parlamentar também da região, que é a deputada Ana Perugini. Como é que há o diálogo entre vocês, 2 parlamentares da região de Campinas? Qual a expectativa desse trabalho? E, principalmente, recentemente foi criada também a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres no governo do Estado. Como é que essa comissão na Assembleia Legislativa pode auxiliar nesse trabalho, deputada? Olha, essa presidência na Comissão das Mulheres foi muito importante, porque justamente eu estou muito alinhada com a nossa Secretaria do Estado de São Paulo, né? A primeira Secretaria do Estado de São Paulo. A gente tem que deixar colocado que o nosso governador do Estado teve uma sensibilidade muito grande, porque até agora um Estado como São Paulo não tinha uma Secretaria de Políticas para as Mulheres. E hoje nós temos lá a nossa primeira secretária, Sonaira Fernandes. Estamos muito alinhadas, vamos fazer um trabalho muito em prol da população. Então, esse alinhamento da Assembleia com o governo vai ser muito bom. Temos aí vários projetos já encaminhando, principalmente sobre violência contra a mulher. A base para a gente é essa violência doméstica, a violência no trabalho, todos os tipos de violência que acabam afetando não só a mulher, mas sua família, principalmente seus filhos. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com esse tema.
Deputado federal Mário Frias, o senhor apresentou neste mês de abril um projeto de lei que acrescenta um dispositivo ao Estatuto da Criança e do Adolescente que permita a inspeção de malas, bolsas e mochilas na rede pública e privada. Claro que isso tem relação direta com os ataques que aconteceram em escolas na capital paulista e em Blumenau. Gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto, sobre a expectativa dele ser aprovado e como funciona na prática. Quem ficaria responsável por essa fiscalização? São professores, são novos funcionários, funcionários que já estejam na escola? Gostaria que o senhor explicasse esse projeto para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. O projeto, obviamente, que ele é um reflexo do que a gente assistiu em Blumenau, né? Aquela cena de terror. Não é algo que a gente está vendo somente agora. A gente está vendo a escalada da violência nas escolas já tem alguns anos. Essa falta de respeito com o professor, essa forma de tratar, né? A Valéria é professora, sabe bem o que é a situação dentro de sala de aula. Algumas propostas foram feitas assim durante esse período. Obviamente que quando a população se manifesta, a parcela da população que os representa quer de alguma maneira dar uma resposta. Esse projeto ele foi construído com pedagogos lá de Brasília, com a diretora de uma escola. Eu tenho filha, né? Óbvio que todos nós ficamos assustados e naquele momento a gente começou a buscar alternativas que pudessem de alguma forma mudar esse cenário. Essa ideia de revista de mochilas, ela é feita pela própria escola, porque o dia a dia da criança, quem acompanha são os professores durante o período escolar. Então, os professores, os diretores, isso não vai ser uma coisa padrão de ser feito todos os dias, mas sim quando houver a identificação pelos próprios professores de alguma atitude suspeita, de algum comportamento inadequado dentro da escola, obviamente com respeito às leis, né? Ninguém vai sair julgando criança, né? Esse não é o objetivo. O objetivo é garantir que dentro do ambiente escolar você tenha um mínimo de segurança a partir da avaliação dos próprios professores, que, como eu falei, são as pessoas que estão no dia a dia das crianças. Então a ideia é uma ideia simples, né? Não é uma ideia que vai gerar grandes custos para as escolas, nem vai ser algo polêmico, né? Que acho que o importante agora é a gente tentar ser o mais efetivo possível, menos polêmica, melhor nessa questão, que é uma questão muito séria, que está lidando com o fato de que as crianças estão correndo risco dentro das escolas. Então, esse projeto é um projeto basicamente simples, que permite, de acordo com a avaliação dos pedagogos, dos próprios professores e diretores das escolas, que façam ali uma revista quando houver algum indício de má conduta, de uma postura inadequada dentro do ambiente escolar. Tiago Prudente, Bastidores do Poder, recebendo hoje aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes a deputada estadual Valéria Bolsonaro, deputado federal Mário Frias. Sua pergunta aos dois parlamentares. Tiago. Bom dia, deputada, deputado, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Eu vou começar pela deputada. Deputada Valéria, nos próximos meses, ainda não se sabe do governo do estado, a questão da privatização da Sabesp, estudos que devem levar aí algum tempo, mas esse assunto deve chegar na Alesp, do governo, pelo menos essa promessa do governador Tarcísio de Freitas. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, sobre essa possível privatização da Sabesp. É claro que é um assunto que precisa ser debatido, e por que eu levanto esse tema? Porque 70% do lucro da Sabesp está na grande São Paulo. E as cidades do interior, que são atendidas pela Sabesp, pelos próprios números da empresa, não dão lucro para a empresa estatal. Além disso, São Paulo vive um processo, sempre viveu nos governos do PSDB, de privatizações. A gente conhece bem como funciona esse processo. E sempre se usou como justificativa que se privatizaria aquilo que não funciona, aquilo que o governo não consegue controlar. Mas a Sabesp não é esse caso, é uma empresa de sucesso. É claro que a gente está falando de cidades do entorno de Campinas que são atendidas pela Sabesp. Campinas tem a Sanasa, que é uma empresa de economia mista, mas não é de economia mista, porque 99% é da prefeitura e funciona bem. Eu queria saber exatamente sobre isso. Como é que essa questão está sendo avaliada na Alesp? Já tem assuntos nessa movimentação? Porque é um assunto polêmico que sempre causa muito entre a população. Como é que essa visão é sobre a privatização da Sabesp?
Bom, nós já tivemos muitas experiências com o governador Tarcísio Gomes de Freitas, quando ele fala sobre privatizações, né? O Porto de Santos, que é uma grande necessidade também, ele já conversou, eu estava presente quando ele conversou, inclusive, com todo o pessoal, todos os sindicatos ligados ao Porto de Santos. Então, assim, o que ele quer fazer é uma estruturação, as privatizações que foram feitas até agora, como, por exemplo, na estrada, ali a concessão que ele fez na Dutra, onde ele conseguiu diminuir o preço do pedágio, aumentando a situação da estrada, melhorando as condições da estrada. Então, o que o governo Tarcísio Gomes de Freitas quer fazer, e tem expertise nisso, é justamente privatizar aquela parte que não está funcionando e fazer de forma que baixe a conta para a população. Ou seja, ali na ponta, a população terá a sua conta de água com o valor reduzido, porque os investimentos que serão feitos por conta dessa privatização, dessa operação de privatização, serão revestidos muito dinheiro na própria Sabesp. Todos os projetos que foram feitos com o governador do estado, até enquanto ministro, ele fez dessa forma, onde você pega, você privatiza, mas você faz um reinvestimento dentro da própria empresa. Então, eu tenho muita fé que isso daí vai trazer para o estado de São Paulo muita coisa boa e, com certeza, a população vai ter a sua conta de água ali com o valor reduzido. Deputada, vou emendar. A senhora é a favor da revisão dos contratos de concessão das rodovias paulistas? Porque todo mundo reclama que é bitributado, porque eu pago o IPVA do carro e ainda tenho que pagar o pedágio, que não é barato, principalmente aí na região de Campinas. Para São Paulo, Campinas é R$20, mais de R$20 para ir e para voltar para Campinas. Para ir para Indaiatuba é quase R$15. Para ir para Jaguariúna é quase R$15. Cidades da região metropolitana de Campinas. Você acha que é preciso rever esses contratos de concessão? Sem dúvida nenhuma. Eu estava num evento a semana passada ou retrasada que falava justamente sobre isso. O governo do estado renovou uma concessão com a Ecovias, onde as praças de pedágio serão substituídas pelo aquilo que a gente conhece como free flow. Então, vai ser por quilômetro rodado. Então, a pessoa não vai pagar o mesmo valor que uma pessoa que passa de vez em quando e uma pessoa que passa constantemente, como é o caso de quem mora em Campinas e trabalha em São Paulo. Então, isso daí, inclusive, vai ter desconto, redução do valor do pagamento no pedágio por vezes que passa, né? Quanto mais você usar o pedágio, mais você vai ter redução, mais desconto você vai ter nessa taxa que você paga no pedágio. Então, esse é o projeto que o governador do estado está desenhando para o estado de São Paulo. Alguns locais onde as concessões já estão vencidas, e aí você consegue fazer, já estão sendo feitas. Então, toda concessão tem um prazo de vencimento. E aí, quando vence, o governador Tarcísio está implementando esse tipo de trabalho. Tiago Prudente, nós estamos aqui agora, você que está chegando agora no nosso microfone da Rádio Bandeirantes, ouvindo a deputada estadual Valéria Bolsonaro, também o deputado federal Mário Frias, pelo PL de São Paulo, presente aqui nos nossos estúdios da Rádio Bandeirantes. Tiago. Deputado, eu queria entender agora como é que está o clima em Brasília, né? A gente teve a leitura da CPMI na sessão do Congresso Nacional. Nesse momento, as bancadas estão se movimentando, né? Os blocos, né, que vão indicar os nomes, e os líderes de partido que vão fazer essas indicações para os blocos, né? Qual que é o clima que o senhor está sentindo em Brasília nesse momento para a abertura dessa CPMI? E o senhor, como integrante da oposição, como é que vê os nomes que estão sendo indicados? A gente tem aí, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, o Ramage sendo nomes colocados para compor essa CPMI. Como é que você acha que vai ser essa CPMI? E tem um outro detalhe. Muitos deputados estão falando que vai ser gritaria. A gente até soltou um áudio hoje de um deputado, se eu não me engano, o José Nilton, que vai ser gritaria, vai bater na mesa.
Ele usou até o termo sangrenta. Como é que o seu deputado vê isso? Essa é a melhor maneira mesmo de conduzir uma CPMI? Não acha que às vezes a gente está extrapolando essas performances na Câmara ou até mesmo no Senado? Uma investigação mais sóbria não seria necessário? Queria que o deputado falasse desse clima e também sobre essas declarações de alguns deputados sobre que o negócio vai esquentar. E eu tenho a sensação que a população fica, às vezes, um pouco chocada com esse tipo de atitude na Câmara. Queria que o deputado comentasse isso. Bom dia, Thiago. O clima é um clima acirrado, obviamente, em Brasília. Acho, na minha opinião, profundamente necessária essa CPMI para que a gente, de fato, consiga esclarecer essa sombra que existe no 8 de janeiro. Uma página triste da nossa história. Não acredito que tenha sido um fato por acaso. Acredito que aquilo ali tem muito que ser esclarecido e a CPMI tem esse objetivo, né? Já foi proposta pelo partido, pelo PL, que é o meu partido. Havia um movimento muito forte em Brasília para que não acontecesse a CPMI nos corredores e entre os partidos. Agora, depois dessas imagens reveladas aí pela CNN, parece que isso mudou, né? Parece que agora também a oposição quer a CPMI. Eu vi que foram especulados outros nomes que você não disse, que foi o Omar Aziz, o Renan Calheiros. Acho que os dois lados ali estão exercendo o poder que lhes compete. Quanto a acirrar os ânimos, isso não é algo novo na política, né? Quem acompanha a política, eu tenho 52 anos, acompanho a política há bastante tempo, isso é algo que acontece no Congresso. Eu particularmente não gosto, né? Não acho positivo, acho que as coisas têm que ser ali de fato questionadas para que a gente obtenha respostas, principalmente é um direito da população que a gente obtenha respostas. Mas os comportamentos ali não são por acaso, né? São comportamentos estratégicos, muitas vezes, até quando as coisas esquentam ali. Há um objetivo, né? A gente não pode ser ingênuo e achar que aquilo ali é só porque o coração está batendo mais forte. Ali as provocações fazem parte, né, do jogo. Eu não gosto também, assim como acredito que grande parte da população não gosta, mas acontece. E a gente nunca pode esquecer que o parlamentar ele é uma parcela da população. Então, tem momentos na vida que as coisas saem do controle, as pessoas erram, cometem erros, né, se forem coisas sérias que sejam julgados pela lei, mas ali dentro infelizmente, ou felizmente, porque essa polarização também acaba provocando transparência, as pessoas conhecem mais cada personagem, conhecem mais sobre política. Eu não sou contra a polarização, eu sou contra os extremos aí. E a gente tem uma Constituição Federal forte que prevê essas regras, essas leis, e a gente tem que cumprir. Agora, o debate vai ser muito importante, eu tenho fé que a CPMI vai esclarecer mais esse dia terrível aí do 8 de janeiro. Deputado Mário Frias, a Câmara deve, nos próximos meses, ficar pautada não apenas pela CPI dos atos do dia 8 de janeiro, mas outras 3 CPMIs devem ser abertas, da atuação do MST, das lojas americanas e também da manipulação em jogos de futebol. O senhor pretende colocar seu nome à disposição para algumas dessas comissões ou o foco nesse momento do seu trabalho é em outra área? Não, eu acho que o parlamentar está ali para se manifestar, principalmente quando o assunto é pungente e de interesse público. Acho que todos nós temos essa missão de intervir da melhor maneira para que as decisões sejam a favor da população. A CPI do MST, acho que é algo que a população quer entender, né? Uma parte apoia, outra parte não, mas isso é o parlamento, esse é o momento e esse é o lugar certo para que sejam debatidos. Obviamente que eu tenho os meus objetivos políticos, eu tenho meus objetivos para dar satisfação ao meu eleitor, claro, eu tenho bons projetos que a gente vem trabalhando, mas a gente não pode se abster de maneira nenhuma do debate de assuntos importantes. A CPMI do 8 de janeiro é um tema
que eu acredito que vai render ainda bastante. Acho que precisa ser debatida com seriedade, como o Tiago falou. E temos outros temas importantes aí que estão por vir, como a questão das lojas americanas, como a questão do MST e dos jogos de aposta também, né? Que eu acho que a gente tem que levar a sério e entender o que de fato vai gerar benefício para a população e o que de fato precisa ser esclarecido também em prol do povo. Deixa eu dar uma passada, daqui a pouco eu volto a palavra ao Tiago Prudente, porque nossos ouvintes também participam pelo nosso WhatsApp 97102-1493, 97102-1493, como faz, por exemplo, o Biratã Maia Júnior, que diz o seguinte, na opinião dele, se a ideia é separar o que dá lucro do que não dá, ele imagina o quanto os usuários da Sabesp fora da capital irão sofrer. E cita que na região onde houve privatização desse setor, o serviço só piorou e o preço aumentou. Exemplo de Hortolândia, Sumaré e Limeira. Isso com relação à pergunta feita à deputada estadual Valéria Bolsonaro sobre a possível privatização da Sabesp. Tem também aqui o questionamento sendo feito pelo nosso ouvinte, o Edson Elias. Ele está falando aqui sobre a violência na região de Campinas. A gente pode abordar também esse aspecto em instantes. E a pergunta também do Edmilson, final do telefone 9884. Primeiro, ele fala com relação ao projeto Ponto a Ponto, que já há alguns anos se ouve essa discussão, mas que nunca saiu do papel e a briga é muito grande com as concessionárias. E ele quer saber dos dois parlamentares sobre projetos que estão sendo pensados pelos senhores, pelas equipes, para a população de Campinas, para a região metropolitana. Se vocês quiserem citar os pontos mais específicos dos projetos mais próximos aqui também da nossa região, fiquem à vontade, deputada estadual Valéria Bolsonaro, deputado federal Mário Frias. Bom, quanto às privatizações, eu quero falar para a população que nenhuma delas foi feita pelo nosso governador Tarcísio Gomes de Freitas. Então, a gente tem que ter confiança. São Paulo ficou quase 30 anos na mão de um único partido e hoje nós temos uma pessoa completamente diferente que está fazendo uma gestão extremamente humana. Haja visto o posicionamento que o nosso governador teve na tragédia de São Sebastião, não só o nosso governador, mas nossa primeira-dama também. Então nós estamos falando de pessoas extremamente humanas, pessoas que estão voltadas ao trabalho para a população. Esse é o nosso maior trunfo, eu digo. São Paulo, graças a Deus, tem um governador que está trabalhando, já mostrou a que veio, enquanto era ministro, para a população. Então, calma, que nós temos muito aí a conferir. A mesma coisa do Free Flow, ou ponto a ponto, como ele fala, já está sendo colocado, já foi assinado, uma parte já foi da região oeste de São Paulo, se eu não me engano. Agora, vamos imaginar que o estado de São Paulo ficou praticamente 30 anos na mão de um único partido. Nós estamos há 4 meses com um partido diferente, com um governador diferente. A gente precisa ter um pouquinho de calma, um pouquinho de compreensão, porque você não dá cavalo de pau num transatlântico. Não dá para mudar tudo a passos largos. Nós já tivemos muitos avanços durante todos esses 4 meses aí. Temos avanços grandes, significativos, que foram colocados pelo nosso governador do estado, que vão trazer muitos benefícios para a nossa população. Quanto à parte de projetos aqui para a região metropolitana, normalmente os projetos que a gente faz é para o estado inteiro. Não é para uma única região. Mas eu tenho aqui a listagem de algumas colocações que já foram feitas, algumas verbas parlamentares que já foram atendidas, justamente para ajudar a região de Campinas, que a gente já trabalhou muito com a parte de saúde, Já acabamos destinamos... de visitar o HC. Saímos da Unicamp, visitamos o HC da Unicamp, visitamos o CAISM da Unicamp. Fantástico, então, os dois trabalhos, mas precisam de ajuda. Definitivamente, eles atendem muito mais do que podem. Então, isso é uma... Desculpa te interromper, imagina. Valéria. Isso é uma ferramenta que o parlamentar tem. Ou seja, a gente visita, entende o problema e ajuda com recurso e também
na parte política, para trazer a bancada de São Paulo também. Exato. Porque é um hospital que faz um trabalho fantástico, né? Ainda, além de atender, ainda forma novos profissionais. Então é algo que a gente quer dar atenção. E esse é o meu trabalho de formiguinha aqui na região, de trazer os parceiros para que a gente possa fazer esses investimentos. Então, a gente já investiu na Sobrapar, na maternidade de Campinas, na Adacamp, na Unicamp, já foi mandado dinheiro para a Unicamp, para o Mário Gatti, para a maternidade da PUC também, nós já mandamos verbas para a unidade da PUC. Então, assim, esse último ano, nós conseguimos mandar dinheiro também para o Hemocentro e para o Gastrocentro da Unicamp. Então, são investimentos que a gente vai fazendo aqui na região para atender a população que está aqui na nossa região na parte de saúde. E na parte educacional e na minha bandeira, que é a pessoa com deficiência, estamos fazendo também muito trabalho, muitos projetos para que a gente possa atender aí não só nossa região, mas o estado inteiro. Deputado, quer falar também sobre projetos para a região, além do HC e outras questões que vocês estão visitando? Aliás, tem uma agenda hoje que vocês vêm cumprindo aqui na região de Campinas, outros compromissos que estão marcados para hoje também, deputado? Sim, o objetivo é esse, né? Entender agora mais a fundo as necessidades do Estado. E estamos aqui na região de Campinas, que a Valéria é uma amiga, e estamos fazendo exatamente isso agora, enxergando de frente as necessidades e aonde que o parlamentar pode interferir com os recursos. Porque aí são decisões minhas, são decisões que eu preciso entender quais são as necessidades. Essa visita no HC hoje foi muito importante. Vimos a área de oncologia, de cardio, e é um hospital muito importante que, a meu ver, fica sobrevivendo. Em vez de receber um investimento que possa fazer a diferença, ele fica ali sempre respirando por aparelhos, né? Então, acho que um dos trabalhos mais importantes do parlamentar é conhecer seu Estado. E eu estou aqui justamente para ampliar esse meu espectro. Nós temos, claro, outras questões. O ouvinte Bandeirantes também vem participando, mas por conta da agenda dos dois deputados, nós vamos ter que encerrar a entrevista agora às 11h10, mas agradecendo demais a atenção da deputada estadual Valéria Bolsonaro, também do deputado federal Mário Frias, com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado e sejam bem-vindos sempre aqui ao Bastidores do Poder. Eu que agradeço a todos os ouvintes, agradeço a vocês pela oportunidade. E Campinas sabe que tem duas portas abertas, uma aqui no nosso gabinete regional, aqui em Campinas, e outra na Lesp, para que a gente possa ajudar a população na ponta, ali no que ela está precisando. Eu que agradeço o convite, obrigado. Agradecer também a população de Campinas, que sempre me recebeu muito bem. Agradeço o meu eleitor, que foi lá e colocou a fé no meu trabalho. E muito obrigado pelo espaço e estamos juntos. Bastidores do Poder vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem muita informação e prestação de serviço na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro. Você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br.
Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta sexta-feira, Guarani e Ituano vão se enfrentar às 21h30 no estádio Brinco de Ouro. E no sábado, a Ponte Preta vai encarar a Chapecoense às 17 horas na Arena Condá em Chapecó. Jogos da terceira rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Termina nesta sexta-feira, dia 28, o prazo para pedido de isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023. A taxa limite vale também para apresentação de justificativa de ausência para aqueles que tiveram isenção de taxa concedida no Enem 2022, mas não compareceram às provas. O pedido de isenção de taxa e a justificativa de ausência devem ser apresentadas na página do participante, enem.inep.gov.br. A isenção é garantida a alunos da terceira série do ensino médio no ano de 2023 em escola da rede pública declarada ao censo escolar, a quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda com registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Nessa edição, o Instituto disponibilizou 2 versões do edital de isenção da taxa de inscrição e da justificativa voltadas a participantes com deficiência. Uma delas na língua brasileira de sinais e outra com adaptações para pessoas com deficiências visuais. As provas do Enem 2023 estão marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11 da manhã, 12 minutos, 15 minutos, Heitor. 11h15, agora 11h16 e nós seguimos acompanhando os treinos da Fórmula 1 no Azerbaijão. Terminou o Q2, hein? Nesse momento, Max Verstappen segue com o melhor tempo, com Charles Leclerc em segundo e Pérez em terceiro. Sérgio Pérez tem o terceiro melhor tempo. Já começou o Q3 que você acompanha na tela da Band. E se junta a gente agora, sempre um prazer ouvi-lo, Henrique do Vale. Muito bom dia para você. Bom dia, gente. Grande prazer estar com vocês nesta sexta-feira. E sexta-feira eu sempre gosto de trazer umas coisas light para a gente conversar, porque depois de tanta coisa que acontece durante a semana, quando chega sexta-feira você está preparado aí para ficar no relax no sábado, no domingo, então a gente tem que trazer uma coisinha mais tranquila, é ou não é? Bom, sim. Mas antes de eu começar a trazer essas informações, uma notícia muito importante que aconteceu inclusive ontem foi com relação ao ex-vice-presidente Mike Pence, que acabou testemunhando, olha só, por mais de 5 horas a um júri federal que inclusive está investigando, né, o que aconteceu durante a invasão do Capitólio durante as eleições de 2020. Lembre-se você, inclusive, que houve aquela invasão de pessoas, no caso, que achavam que as eleições aqui nos Estados Unidos tinham sido fraudadas e que o próprio ex-presidente Donald Trump pediu ao ex-vice-presidente Mike Pence de não homologar o resultado, tendo como vencedor o presidente atual, Joe Biden. E durante esse testemunho, o ex-vice-presidente foi obrigado pela primeira vez na história, né, sob juramento, a explicar e comentar sobre essas conversas com o ex-presidente. Então, essas informações serão assim guardadas e serão reveladas depois para saber exatamente o que aconteceu naquele dia, né, que a gente viu aquela invasão absurda de pessoas entrando no Capitólio, destruindo o Capitólio, causando um caos geral.
e que virou manchete praticamente no mundo inteiro. Então, essa foi uma informação muito importante que aconteceu ontem e nós não sabemos ainda se ele será obrigado a retornar no caso, a conversar, né, a explicar tudo que aconteceu perante esse júri. Henrique, só aproveitando esse gancho, só fazer uma pergunta, uma curiosidade. Aqui também há uma investigação sobre invasão do Congresso da Praça dos Três Poderes como um todo. E aqui tem deputado prometendo que a investigação vai ser tiro, porrada e bomba e usando termos até bem popularescos. Investigação parlamentar nos Estados Unidos também acaba se tornando um grande circo midiático? Também. Logicamente, o que nós temos hoje aqui é um país extremamente dividido. A direita, extrema direita, e a esquerda, extrema esquerda. Então, o problema nosso hoje é que nós estamos numa época que não existe um meio termo. Então, tudo que é extremo, na minha opinião, causa muita preocupação, né? Então, a mídia da esquerda sempre bombardeando a mídia da extrema-direita. É o caso da CNN brigando direto com a Fox News, por exemplo. E é isso que acontece. Tanto é que durante essa semana, um grande nome, um apresentador, acabou sendo demitido, né, da Fox News, porque aconteceu um processo da empresa que é responsável pelas informações de votos aqui no país. E durante os noticiários, os âncoras da Fox News acabaram dizendo que a empresa responsável de coletar as informações dos votos estava praticamente mentindo, o que não era verdade, segundo o que foi colhido de informações durante as votações. E por causa disso, essa empresa acabou entrando num processo contra a Fox News e acabou vencendo esse processo com mais de 780 milhões de dólares. Então, quer dizer, se a Fox News acabou concordando em pagar essa quantia para essa empresa, significa o quê? Na minha forma de ver, significa que a Fox News, de qualquer forma, autorizou, né, os seus âncoras a colocarem fogo ali na fogueira, dizendo e acusando essa empresa sem ter provas verídicas de que, no caso, houve qualquer alteração no resultado das eleições. E pelo fato deles terem pago essa quantia e ter acertado o processo antes de ter entrado para ser votado na corte, né, mostra, inclusive, que a própria grande mídia, né, da Fox, especialmente, acabou, de uma certa forma, assinando embaixo esse tipo de comportamento dos seus âncoras. E por causa disso, um deles acabou sendo demitido. Então, quer dizer, a gente está vendo esse tipo de comportamento durante muito tempo já. E por causa disso, a gente vai ter logo mais as próximas eleições e a gente tem que tentar mudar essa retórica, porque do jeito que está, realmente a coisa fica extremamente difícil, a gente não sabe quem acreditar mais aqui. 11 da manhã, 21 minutos. O Henrique falou para notícias mais leves, para quem está se programando para folgar no sábado, no domingo. Mas o Thiago Prudente vai emendar segunda-feira também, viu, Henrique? Mas o Thiago é outro departamento, né, bicho? É outra coisa. Bom, mas antes de eu sair, uma coisa que eu queria até conversar com vocês, que é um negócio muito interessante, na minha opinião, que eu lido muito com o problema de copyright aqui nos Estados Unidos, né? E nessa semana o Ed Sheeran está presente numa corte em Nova York, onde ele está sendo processado pela família dos autores de uma música muito conhecida, inclusive uma música do Marvin Gaye, Let's Get It On. E ele é acusado de fazer um plágio dessa música, com uma música que, no caso, foi grande sucesso em 2016, ele acabou levando até o Grammy Awards por causa disso. Eu queria tocar um pedacinho da música, vamos ver se vocês conseguem ouvir aí pela nossa ligação ou não, e comparar para ver se realmente ele copiou ou não. Deixa eu soltar aqui o áudio, se vocês não conseguirem ouvir, a gente toca de uma outra forma, olha lá. 11h22, Henrique do Vale
Trazendo pra gente essa curiosidade, não conseguimos ouvir, Henrique. Vamos tentar de uma outra maneira, mas essa é uma polêmica que tá... Aí, deixa eu botar aqui no monitor. Vamos lá. Eu acho que aqui, aí vai dar certo. Peraí, deixa aqui eu ver. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Loving you till 70. Bom, o fato é o seguinte, que essas duas músicas são extremamente parecidas, né? E o Ed Sheeran foi obrigado a tocar violão dentro da corte para mostrar que, na verdade, não é nada parecido. Na minha opinião, né? Tanto é que as pessoas que estavam na corte disseram, peraí, tem muito a ver, é muito parecido, né? Então, essa questão de direito autoral é um problema que hoje em dia a gente está vendo, porque a gente acaba vendo artistas produzindo novas músicas, mas sempre se baseando nos sucessos que foram feitos lá no passado. Lembrando que tem uma lei no Brasil desde 98, Thiago, que protege o autor de músicas, e aí ela é muito discutível quando é plágio ou não, porque tem um número certo de acordes. Claro que existem cópias que são de bater o olho numa letra ou bater o ouvido numa música, você percebe que é plágio. Agora, o Ed Sheeran vai defender a arte dele até o fim. Com certeza. Agora, eu queria saber de vocês acham que ele vai ganhar ou vai perder com essa música? Porque isso já aconteceu anteriormente e ele acabou vencendo. Agora, nessa questão aí, eu não sei não, porque é muito, muito parecida mesmo. O que você acha, Thiago? Eu acho que ele vai perder, eu tô com o Henrique. Eu ouvi outros trechos da música quando vi essa notícia e realmente elas, assim, pode ter outro ritmo, mas pra mim, eu fiquei com a sensação que se não é um plágio, ele se baseou muito nessa música. Sem dúvida. Se eu fosse jurado, eu daria ganho de causa pra família que tá cobrando Ed Sheeran. E esse é um tema muito complicado, né, Henrique e Heitor, né, porque às vezes a gente tá sob muita influência, né, até quando você vai escrever um texto, eu vou colocar aqui um exemplo, um repórter de TV, se você tá escrevendo, tem um repórter de outra emissora que fez a mesma reportagem que você, se você assistir a reportagem dele antes, você fica sob a influência daquela reportagem, então é muito delicado, por isso que eu evito, se eu sei que tem outra emissora fazendo o mesma reportagem que eu fiz, eu não assisto, eu escrevo meu texto e depois que ele tá pronto eu vou ver, mas é muito complicado, é uma situação muito complicada, mas nesse caso eu acho que o Ed Sheeran vai ter um probleminha pela frente aí, pagar alguma coisa aí. O Ed Sheeran usou o seguinte argumento: teria que ser um idiota para subir no palco na frente de 20 mil pessoas se fosse de fato um plágio. Inspiração é uma coisa, plágio é outra. Eu, nessa votação, eu vou ficar em cima do muro. Eu vou pedir vistas no processo para ouvir com mais calma a música e os argumentos. Porque são várias as situações em que a gente ouve uma música, às vezes brasileira, inspirada numa música internacional. Não estou falando nem de versão, porque versão é um outro departamento na música. Às vezes é a inspiração de um fã que usa aquilo como base para criar algo. Então eu vou pedir vistas, viu, Henrique? Pois é, mas eu vou te falar uma coisa, sabendo, ouvindo, mesmo que você tenha sido inspirado por aquilo, o meu conselho é justamente você entrar em contato com a pessoa que escreveu a música, falar, olha, eu estou pensando em fazer isso, antes de começar, para que dessa forma você consiga a liberação da família, ou então um acordo para que não precise chegar nesse nível. Porque no final das contas, quando chega na corte, logicamente a família do Marvin Gaye e tal, vai pedir um absurdo de dinheiro. Então, se tivesse feito isso antes, eu acredito que seria muito mais fácil. E a gente vê esses problemas acontecerem toda hora, né? Então, já que você vai fazer uma música, você acha que você vai estar seguindo a mesma linha de uma outra, nada melhor do que entrar em contato, conseguir a liberação, e aí fica todo mundo em paz com todo mundo, é ou não é? E se tá ruim pro Ed Sheeran, imagina pra gente. Se pra ele a situação tá tensa com todo o status que tem, com o renome de fã, imagine para artistas que muitas vezes nem se dão conta de que aqueles acordes são tão parecidos. Mas isso ainda vai dar muito o que falar nos Estados Unidos e no mundo todo, porque são dois nomes
gigantes da música. Se você fosse comprar disco de um dos dois, você escolheria qual, Henrique do Vale? Os dois, cara. Eu sou fã do Marvin Gaye e sou fã do Ed Sheeran. Então, assim, é difícil da gente falar. Eu gosto dos dois do mesmo jeito. Não digo do mesmo jeito. Marvin Gaye foi um clássico, né? Então, se você ouvir aí Let's Get It On, meu Deus do céu, é de chorar. Aliás, eu vou até falar uma coisa para você que está sempre nos ouvindo aqui. Eu produzo programas para educadora e no final de semana entra aí o Music Nation Classics, no qual eu trago as versões do Marvin Gaye numa pegada totalmente diferente. E é uma coisa que está acontecendo hoje, a tendência é justamente o jovem descobrindo essas músicas no Spotify, no TikTok, e aí acabam ouvindo isso. Então, o que acontece? Os DJs hoje estão remixando essas músicas, tá? Com uma pegada mais jovem, e os jovens estão descobrindo esses grandes antigos sucessos lá dos anos 70, dos anos 80. Então é uma tendência que realmente vai continuar acontecendo em 2023. Agora são 11 da manhã, 29 minutos. Daqui a pouquinho o Carlos Batista estará aqui também na Rádio Bandeirantes, dentro do nossa área. Mas a gente aproveita aqui para fazer também um aviso a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. A partir da próxima segunda-feira, o nosso Bastidores do Poder vai mudar de nome, mas não vai mudar a sua essência. O Manhã Bandeirantes fará parte da grade de programação da Rádio Bandeirantes Campinas, trazendo também o noticiário político, trazendo também os destaques de última hora na região metropolitana de Campinas, o que acontece em Brasília, no país como um todo, no mundo, mas com uma outra linguagem, com uma outra cara e com a sua participação. Você continua participando pelo 97102-1493 e a gente continua contando também sempre com o Henrique do Vale, que ilustra tão bem a nossa programação aqui na Rádio Bandeirantes, viu, Henrique? Tiago, Heitor, vou ficando por aqui convidando vocês para vir para ficar na minha casa. Depois desse elogio todo, não tenho o que falar. Só comprar a passagem agora, só vou comprar a passagem para embarcar. Tem voo direto de Campinas para cá, você sabe, né? Saber a gente sabe, a gente não tem dinheiro, Henrique. Saber a gente sabe, vontade a gente tem, mas é sempre muito bom esse papo, então muito obrigado, viu, Henrique do Vale, um bom final de semana para você, e a gente vai ouvindo o Henrique do Vale ao longo da semana com os drops das notícias mais importantes do dia e sempre à sexta-feira esse papo tão bacana, tão legal aqui com a gente. Valeu, querido, um grande abraço para você e Heitor, e Thiago, deixa eu te falar uma coisa. O que vai rolar nesse final de semana? Alguma coisa especial ou não? Pra mim, Palmeiras e Corinthians, sábado, 6h30 no Allianz Parque, ingresso caro, mas vamos lá, né? Fazer a nossa parte. Mas vai dar Palmeiras ou Corinthians? Palmeiras, né, Henrique? Corinthians, né, meu? Corinthians, pô, pelo amor de Deus, né? 1x0 o gol de Dudu. Então tá, queridos, né? A gente se fala na próxima sexta-feira, então. E o Thiago ficou devendo. O que vai ter, Thiago Prudente? A gente tá com tempo, o Batista ainda não chegou. Então beleza, vambora. Eu tô preocupada com o tempo aqui. Eu também, o programa não terminou ainda, tô aqui preocupado. Estamos aguardando o Carlos Batista, daqui a pouco estará com a gente aqui. O meu fim de semana vai ser em Campinas, mas vai ser um fim de semana de boa. Vou passar na casa da minha família aí, tranquilo. Moro na região mais afastada do centro de Campinas, sem grandes aventuras. Quer dizer, por enquanto, né? Churrasquinho? Vamos ver, né? Se os parentes fizerem o churrasco, né? A gente não tiver que mexer no bolso, vai ter churrasco, sim. Não, você tem que... Bicho, você trabalha na Rádio Bandeirantes. Meu Deus do céu. Você tem que preparar aquele... Aliás, eu já tinha conversado quando a Rose estava no programa, que quando eu fosse para o Brasil, a gente faria um churrasco na casa dela. Como ela não está no programa, a gente vai fazer na casa dela, que ela prometeu, e uma também na sua casa. Fechado, né? Não, eu sou vizinho da chácara dela em Campinas, a gente faz um lá, no outro dia a gente faz lá de novo, para não precisar... Fechou. São 11 da manhã, 32 minutos. O nosso Bastidores do Poder vai ficando por aqui. Muito obrigado, Henrique do Vale. Muito obrigado ao Thiago Prudente. Até semana que vem, Henrique. Valeu, Heitor. Se cuida aí e a gente se fala na próxima semana. Valeu, Thiago.
Tiago Prudente, segunda-feira estaremos aqui, eu e Edson Souza, merecida folga, a gente tá brincando, mas claro, folga merecida do Tiago Prudente, já tem gente se convidando para o churrasco, o ouvinte Edivalmir tá dizendo aqui que você pode fazer um churrasco de abóbora não, abóbora com carne é um termo no meio do carnaval, abóbora com carne é quando o samba enredo é ruim, então quer dizer que é meio sem graça, fica só na carne, tá, Tiago, e chama a gente da próxima vez. Sem dúvida. Pode deixar. Um abraço para os ouvintes, Henrique, Heitor. Até terça-feira aqui no Manhã Bandeirantes. Hoje, Bastidores do Poder. Terça-feira, Manhã Bandeirantes. Valeu, gente. Um grande abraço a você. A partir de agora tem Nossa Área com Carlos Batista falando de Ponte Preta e Guarani, a rodada da Série B que você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Um grande abraço e até segunda-feira. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Foco em você.